Muito bem, pessoal, muito prazer estar com vocês. Eu, Richard Sena, juntamente com o Enival Júnior, trazendo mais um podcast, um bate-papo, né? E aí é um tema muito legal, muito importante para nós. Tem sido trazido por um grande pensador, espiritualista, né, universalista, Jean-Val Elan, a revelação cósmica. E hoje, propriamente, os kamikazes, esse grupo, gostaria que nosso amigo Enival trouxesse as informações, toda a linha de raciocínio desse demiurgo caído, para que nós pudéssemos comparar, e aí num próximo capítulo, essa hierarquia de Javé versus hierarquia de Cristo, de Jesus, como é trazido na revelação cósmica, as obras de Jean-Val Elan. Então, nós vamos discorrer sobre esse assunto. E aí, tudo bem, Enival? Como que você está? Salve, meu irmão Richard, tudo bem? Meu salve aos amigos e amigas que vão nos acompanhar posteriormente. E esse tema, né, cara? É um É, tema muito polêmico. sim. Então, estou aqui para contribuir, para a gente refletir juntos acerca aí desse ser que a gente conhece como Javé, como Jeová, como Yavé. Vamos aí procurar conversar um pouco e deixando claro que aqui não é nenhuma certeza, apenas umas palavras, sementes para a gente refletir se faz sentido, se não faz, sempre lembrando disso, não é nenhuma certeza absoluta. É porque ele é um deus bíblico, né? O demiurgo caído, e aí trazendo para uma outra reflexão, ele não viria a ser o criador de tudo, né? Como o Deus Pai, né? Mas sim um ser que está vivenciando as suas próprias crises, seus próprios dramas, e a partir daí, então, gerando toda esta consequência, né, desse mundo, desse caos, vamos dizer assim, também vem a ser decorrente dessa criação torta, né? Usando aí esse argumento, esse termo, para a gente poder fazer uma comparação de tudo que a gente tem. Se a gente colocar, Enival, esses desafios, sofrimentos, dramas vividos por este ser, Javé, qual seria o início de tudo isso? Você poderia trazer para nós onde começou tudo isso? Sim, a gente vai fazer uma caminhada um pouco longa, voltando aí no tempo, indo lá para o pretérito muito distante. Para a gente introduzir, Richard, várias tradições religiosas, seja do Ocidente ou do Oriente, para a gente clarificar termos que no cotidiano a gente tem usado como sinônimos, que são Deus e Criador, né? A gente fala assim, Deus é o Criador, né? Então a gente acha que isso é a mesma coisa. Porém, nessa proposta da revelação cósmica que Jean Valjean traz, ele faz uma diferenciação e eu acho muito interessante essa diferenciação. Deus, nós podemos usar esse nome justamente para se referir à fonte que tudo é, né? Existe esse outro termo, fonte que tudo é, o incognoscível, a perfeição. Então a gente pode colocar Deus como sendo isso. E segundo o próprio Jean Valjean, o termo Deus não é desde sempre que ele existe. Ele fala que há cerca de 4.000 anos surgiu na Trácia, onde é a região da Turquia, esse termo Deus, porque antes não existia, pelo menos não como a gente entende, porque na antiguidade esses povos tinham deuses, né? Existia um ser, uma deidade, uma divindade que era responsável por cada povo. Ou seja, não existia o Deus, né? Eram deuses locais, regionais. E aí na Trácia surgiu esse termo Deus para se referir a um Deus genérico, a um Deus genérico. E é isso que a gente usa hoje no Ocidente pelo cristianismo, sobretudo, né? A tradição judaico-cristã. Então, quando eu falar Deus aqui, eu vou estar me referindo a essa fonte que tudo é, essa fonte imutável, que não tem nenhum tipo de alteração. Porém, para falar de Javé,
um termo que é bem interessante, talvez mais adequado, seria o termo criador. E aqui a gente vai traçar uma diferença básica entre Deus, a fonte que tudo é, e um ser, um ente criador. Então, aqui Entendi. é fundamental a gente ter essa noção, essa diferenciação, porque Uhum. esse ser que ficou conhecido como Javé, ele é apenas um ser, uma entidade criadora, ou como a gente entende, uma entidade co-criadora. Até Co-criador. porque, dentro das limitações humanas, o ser humano também é, de certa forma, um co-criador, certo? Tá. Então, eu fiz essa diferenciação para facilitar a nossa interação. E aí, o começo de tudo. Muitas mitologias têm a sua própria cosmogonia, cosmologia, né? Como que o universo se originou. E até na mitologia indiana, a mitologia hinduísta, né? Do yoga, do Sankhya e várias filosofias que compõem essas mitologias indianas, a gente vai ver essa diferenciação de Brahman, que seria o Deus, né, incognoscível, e Brahma. São termos muito semelhantes, Brahman e Brahma, mas são seres diferentes, porque esse Brahma seria essa entidade co-criadora, a entidade que criou o nosso universo, né? Seria como se fosse um aspecto desse incognoscível. A filosofia, a mitologia indiana, eles entendem desse jeito. Já o Jean Valjean, ele vai fazer uma pequena diferenciação. E aqui é muito importante a gente entender isso. Brahman, o Deus, incognoscível. Aquele ser que sempre existiu, que nunca houve um momento onde ele não existisse. Ou seja, para o nosso cérebro, é impossível conceber isso. Como eu vou pensar numa coisa que sempre existiu? Uma realidade imperecível, né? Que seria o paraíso, o céu, nesse sentido. Então, esse ser sempre existiu. E nós teríamos alguns níveis nessa espiritualidade superior, nesse paraíso. O Brahman, ele estaria nesse primeiro nível, onde ele sempre existiu, e em dado momento, que a gente não consegue e nunca saberemos quando que isso ocorreu, ele começou a retirar de si, como se fossem ali células, e essas células foram personificadas para serem seres co-criadores, para ele gerar outras experiências para além de si mesmo. Porque se ele é o completo, é a perfeição, é tudo que existe, a gente entende que ele não tem mudança nenhuma. Ele é imutável, né? Nada de novo acontece. Sim. Então, esse Brahman, o Deus incognoscível, fez esse movimento de consciência, digamos. Uhum. Tirou de si e criou um novo aspecto nessa perfeição, na espiritualidade superior, como se fosse uma segunda faixa de vibração. Uhum. Nessa segunda faixa, começaram a nascer do incognoscível alguns outros seres, algumas divindades menores, né? Uhum. Porém, essas divindades menores, elas carregam quase em tudo todas as características desse incognoscível, do ser que tudo é. Porém, em potencial menor, porque senão eles seriam iguais ao Deus, ao incognoscível. E aí criou-se também, vendo que tinha umas novidades, coisas diferentes da primeira versão, essas entidades co-criadoras resolveram, para experimentar um pouco de coisa diferente, o Deus seria 100% perfeito, 100% completo, e esse segundo nível, 99,99% completo, né? Tinha ali 1% de aventura, de coisas novas. Esses caras resolveram criar uma terceira faixa de realidade para experimentar coisa um pouco mais emocionante, digamos, né? Vamos criar uma coisa para ver o que vai surgir ainda mais. Criaram essa terceira faixa de realidade. E aqui surgem outros seres co-criadores também. 99,98%, né? Da carga de potência daquele que é o 100%. Então, aqui reside, talvez, a possível origem do ser que veio a ser conhecido como Javé, como Brahma, como Alá, né? Dentro das várias mitologias religiosas, das histórias religiosas.
Então, nesse terceiro nível, o Jean Valjean, ele costuma chamar essa espiritualidade paradisíaca, que é o primeiro nível, e dentro dela está essa segunda faixa e a terceira faixa. A segunda faixa seria o que ele chama de espiritualidade operacional, onde operações acontecem e os desdobramentos dessas operações têm lugar. Que um desdobramento foi essa terceira faixa, que ele dá o nome também de espiritualidade laboratorial, que seriam espécies de laboratórios. E daqui, dessa terceira faixa, que foram criados universos. Universos para criarem-se experiências novas, que nessas três faixas de realidade do paraíso, da perfeição, não eram possível experimentar coisas diferentes. Porque por mais que exista a segunda e a terceira faixa, elas são quase que completas. Não tem muita modificação, né? Não tem aquele molho, digamos. E aí nessa terceira faixa, espiritualidade laboratorial, alguns seres tiveram lugar, e um deles, o Rogério Jean Valjean, dá o nome, dentro do trabalho que ele faz, de Prabhajna. Prabhajna. Essa consciência existia numa cidade espiritual dessa terceira faixa, da espiritualidade laboratorial. Mais precisamente, ele dá o nome dessa cidade, dentro do que ele pôde acessar. Essa cidade teria o nome de Perperion. Perperion, certo? Cidade de Perperion. Ou Temperion, que tem essas duas cidades, Perperion ou Temperion. Mas, se eu não me engano, é Perperion. E aí, nessa cidade, existia um conjunto, uma família de seres co-criadores. Seres co-criadores. E ele dá o nome dessa família. Então, o negócio é bem detalhado. Seria a família Pash-Vinaj. Pash-Vinaj. É um termo que parece com um sânscrito. Pash-Vinaj. E esses caras, sendo entidades co-criadoras, eles tinham uma característica muito interessante, que fazendo a comparação com o ser humano, aqui na nossa Terra, a gente tem pessoas que elas têm um dom artístico, né? Pessoa que faz música, que toca instrumento, que compõe, que faz poesia, que faz arte plástica, pintura em tela. Eles têm essa força, né, latente, e eles deixam isso ser exteriorizado em forma de arte. Então, seriam seres meio que artistas, né? Eles Entendi. gostam de criar coisas. E aqui eu Entendi. já estou fazendo essa ponte. Eles gostam de Tem criar os coisas. semeadores da vida, né? Semeadores de mundos, né? Que é trazido também uma linhagem de seres criadores de mundos, de planetas, né? Dos Exa reinos. Né? exatamente. Então, foi nesse momento onde outras famílias, que eu não tenho conhecimento, também existiam e também eram co-criadores, e essas famílias começaram a criar projetos de universos experimentais, onde novas experiências poderiam ser feitas, serem realizadas, serem experimentadas. E aí existiam talvez milhões de universos, né, que eram criados, só que esses universos, um ser ou um colegiado de seres tinha essa ideia para quê? Como eles estão conectados intimamente com a fonte que tudo é, o Deus incognoscível, eles tentam uma espécie de sentimento, de emoção tão forte por essa fonte, que no desejo de querer homenagear essa fonte, o que eles fazem como homenagem? Criam coisas, criam novos seres, né? E para criar seres é preciso ter regiões, dimensões ou universos para esses seres habitarem. Então eles foram criando novas experiências, porém, imagine, um ser criou tudo pelo processo mental, e é interessante pensar nos estudos de apometria, de espiritualidade como um todo, a gente vê o termo criação mental, né? E a gente entende que uma criação mental é como se fosse um ser vivo nessa realidade mais sutil, né? Uma realidade que está para além da realidade palpável nossa. E lá funciona desse jeito. Quando eu tenho uma ideia, eu apresento essa criação mental
e ela é viva, ela está pululando, né? Sim, Tá existindo, tá existindo. sim, Aí tem que haver um colapso quântico sim, para isso tomar forma e essa realidade de fato sair de, da realidade que ela é só um projeto e de fato existir. Eu sim, apresento esse projeto, houve o colapso quântico, isso de fato existe e as coisas começam a existir. Então esses caras fizeram isso. Criou vários milhões de universos, só que esses universos eram universos assim que um ser mergulhava nele ou se projetava. Depois eu faço a diferença entre mergulhar e projetar. Tinha uhum, experiência e ele voltava para o paraíso, seja no terceiro nível, no segundo nível, de acordo com a uhum, origem dele. Ou seja, não esquecia a sua identidade, não esquecia a sua origem divina, se é que a gente pode chamar, não tinha uhum, essa amnésia, o universo não era sujo, né? uhum, Não tinha caos. Era uhum, como eu sair estou aqui na minha casa, vou no meu quarto e depois eu volto para a sala. Era como se fosse isso, esse simples uhum, movimento, super sim. tranquilo, né? Super tranquilo. Porém, essa espécie, Pashvinaj, que eu falei anteriormente, é Ou no para número Bhajna, né? 1 Prabhajna, que Prabhajna é um membro dessa espécie, Não dessa lembro. família, Uhum, um número aproximado de 143 seres, 143 seres. E eles eram subdivididos e tinha um outro grupo que formava um agrupamento de 47. De 47. E essas divindades menores desse grupo de 47, elas tinham criado universos nesse molde que eu falei, criaram, experimentaram, porém, conta-se, né, nesses estudos aí que o Jean Paulin traz, que alguns desses universos tinham alguns probleminhas, mas que eram problemas administráveis, mas que mereciam estudo e análise para ver o que aconteceu, que a coisa não saiu 100%, né? Não foi como a gente esperava. Isso existia. Ou seja, eles criaram aí um grupamento de seres, mergulhavam lá, depois voltava para dar o seu relato, o seu testemunho sobre como que foi experienciar aquele universo. Eles notaram que tinha alguns erros. E aí, esse ser Prabhajna era um desses seres que tinha criado alguns universos com possíveis erros, com algumas coisas diferentes, que em tese, na ótica dessas entidades, desses entes, não deveria acontecer. Só que como ele é artista, o artista, ele não deixa de ser artista e quando irrompe essa vontade criadora, ele apenas cria. Então, num dado momento, Prabhajna disse que queria criar um outro universo, queria homenagear a perfeição, a fonte que tudo é. Ele apresentou esse projeto mentalmente, projetou ali como se fosse um holograma. Ó, essa é a minha ideia. E esse agrupamento de seres foi analisar essa ideia. E eles viram que tinha meio que algoritmos que não estavam funcionando bem, né? Só como esse cara estava nesse ímpeto, e aqui são palavras humanas para a gente conseguir traduzir esse possível acontecimento, ele apresentando essa ideia, ele não conseguiu sustentar esse holograma como sendo apenas um projeto. Digamos que ele vacilou mentalmente, né? A gente vacila aqui. Imagina no trabalho de apometria, quando eu sim, desvio o meu com foco certeza. daquilo que está sendo feito, existe uma vazão de energia e que a Sim, gente não sabe o que vai acontecer, só que depois a gente vai ter que consertar o problema. Então, para quem trabalha com apometria, entende muito bem isso. Vai facilitar fazer esse paralelo. E ele teve esse desvio e não conseguiu sustentar a sua concentração para recolher para a mente dele de volta depois, né? E o que aconteceu? Esse projeto mental, essa criação mental que era para ser momentânea, ela foi colapsada. Houve o colapso quântico e essa realidade foi criada. Mas como ele não estava muito bem aquinhoado, muito bem preparado para sustentar esse projeto, ele não conseguiu se manter íntegro, firme nessa criação. E o que aconteceu? Se a consciência dele projetou holograficamente essa ideia, é a mente dele que está sustentando, né? E no que ele se descuidou, essa energia que estava sendo gerada, que foi colapsada, tinha uma força muito grande, ele não conseguiu sustentar essa força, e essa energia dessa ideia, tão forte que foi, o que aconteceu? Puxou ele.
Puxou, mas não puxou ele, o corpo como um todo? Pode fazer a pergunta. Então, porque você está dando os exemplos da apometria e fazendo essa analogia, os 7 corpos, né? Falando dos 7 corpos. Teria puxado o quaternário inferior, por exemplo, e a tríade superior ficado separado, fazendo essa analogia do Prabhajana para o Javé, ou não? Como seria? É mais ou menos isso, Richard. Porque aqui a condição setenária, Constituição setenária, ela cabe exatamente nisso que a gente está falando. A perfeição seria a nossa origem átmica, né? A gente fala o corpo átmico. Esse segundo nível da espiritualidade, que seria a operacional, seria o nosso búdico, que a gente fala, né? Condição búdica. E o terceiro nível da espiritualidade laboratorial seria a mente, né? Uma condição mental ali, ou seja, o corpo monásico. E é justamente aqui que a mente dele foi tragada. Então, essa relação que você fez é excelente. Metáfora é excelente. Para a gente que trabalha, que tem conhecimento da Constituição Setenária, cabe muito bem, facilita a nossa compreensão. Então, de fato, o corpo mental dele, que foi sugado, e aquilo que seria o perispírito, né? Não é perispírito, mas só para a gente entender, dele, desmaiou lá na espiritualidade, e a mente dele foi chupada, foi tragada. Só que imagina, colapso quântico da criação de um universo. Não é que o corpo mental dele caiu esférico, bonitinho, como a gente imagina, né? O corpo mental dele caiu e se fragmentou, se esfacelou. E o que acontece? Imagina que eu vou saltar de paraquedas ou numa tirolesa, algo do tipo, e alguém vai e me empurra. O que surge na gente? As emoções que surgem. É desespero, a gente grita, às vezes um pavor, tem gente que desmaia, né? Uma série de coisas acontecem. Sim. Então, algo do tipo aconteceu, como ele foi chupado com a mente dele, e a mente dele se fragmenta, só que imbuído do desespero, do pavor. O que está acontecendo? Do não entendimento, eu estou perdido, né? Uma situação Uhum. inédita. Dizem que esse acontecimento foi inédito no âmbito da espiritualidade superior, no âmbito das regiões paradisíacas. Então ele foi tragado, o corpo esfacelado, só que a vibração desse pavor, desse desespero, foi vibrando. Imagina essa singularidade, né? É uma singularidade, na física quântica eles chamam isso de singularidade, criada, só que com base no pavor, no medo, no desespero, no terror, na tragédia. E aí, tudo que foi tendo origem dentro desse universo, porque como ele projetou a ideia dele, ele já tinha tudo projetado. Eu quero fazer o universo desse jeito, vai funcionar dessa forma, assim, assim, assado. Ou seja, essa ideia de como seria o universo já estava projetada. Mas como Uhum. ele caiu com a mente em desespero, para além desse projeto inicial, houve a adição de todas essas emoções, né? Não é bem isso, o Jean Valjean fala, mas trazendo para a nossa humanidade, essas emoções que a gente sente, é o paralelo que a gente consegue traçar. Então, Uhum. esse universo que foi projetado para funcionar de uma certa forma, ele foi maculado, ele teve esse defeito da energia do desespero, e do desespero ao grau máximo. Essa seria, mais ou menos aí, a origem do nosso universo. E esse ser caiu, essas energias, o corpo mental dele em fragmentos, vibrando tudo de horrível, de horroroso que a gente pode pensar, porque foi algo inesperado, foi um susto que ele tomou, e isso estava reinando, todas essas emoções e sentimentos. Aí tudo que começou a surgir no âmbito interno dessa criação foi com base nisso. Aí o cara Uhum. cai lá. Ele tinha uma força mental violenta que a gente não tem ideia, porque ele é uma entidade co-criadora de nível paradisíaco, lá de cima. Uhum. Então, ele tentou se reajustar ali, aí o Jean Valjean, ele traz os períodos em anos, em bilhões de anos, em milhões de anos, como isso que foi se dando, as etapas que isso aconteceu, né? Ele chama de eras. A era do desespero, que foi esse momento que ele caiu, a era de quando ele consegue se reconstruir. Quando ele consegue se reconstruir, ou seja, com a mente dele, ele consegue aglutinar algumas dessas partes,
e começar a tomar uma forma, não é perispiritual, mas eu vou usar esse termo, Uhum. uma forma Sim. fluídica, começa a querer organizar a si mesmo, aí vem que seria esse ser que a gente chama de Javé. Ou Uhum. seja, Javé é a condição de Prabhasna. Uhum. Prabhasna caiu e se reconstrói, se reconstitui como sendo Javé, ou como Uhum. sendo Brahma, como sendo Alá, e vários outros termos. A mitologia grega vai chamar o quê? De caos. E tem tudo a ver, né? Eles perceberam isso, os Uhum. gregos. Hesíodo, lá na Uhum. sua Teogonia, ele dá o nome de caos, né? Então, ele Uhum. analisando a realidade, ele pôde perceber isso. Você quer fazer algum comentário? Algum... Então, traduz todo esse contexto que você traz, seria o drama espiritual de Javé. E aí passou-se a ter o drama cósmico de Javé, vivendo nessa realidade, né? Pode me corrigir, colocar as coisas nos seus devidos lugares aqui, só para a linha de raciocínio seguir de acordo, Anival. E aí esse ser se a gente pegar um exemplo da teoria dos vasos comunicantes, onde você coloca ali, né, um recipiente com um nível de água e coloca outro, faz uma conexão entre um e outro, aquele que você pôs a água vai passar para o outro também a quantidade em equilíbrio, né, igualdade. E aí essa criação, nós, por exemplo, tudo que veio a seguir, né, dessa primeira criação, com essas informações do DNA, né, do DNA de Javé. E aí o mundo, então, gera este caos, e a partir daí este ser, no passo seguinte, tentando administrar, mas tendo a intervenção também de outros seres, sejam arcontes, né, demiurgos também, de um nível que talvez se equipare, para tentar reorganizar, tentar ajustar isso. E aí a gente já viria no drama terreno de Javé, né? Para que a criatura pudesse se modificar e aí modificar o próprio criador. Seria nessas compilações todas que eu fiz, qual o passo a seguir, diria Erival? Exatamente. Você fez um passo a passo muito interessante. Que a gente tem a trilogia do Jean Valjean, o drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé e o drama terreno de Javé, contando essas etapas. O cósmico já começa ali, como eu disse, na cidade espiritual, a ideia dele. Aí ele cai, seria o espiritual, até desembocar aqui na criação material, localizada agora, no nosso caso, a gente está aqui no planeta Terra, até desembocar na relação desse ser Javé com a humanidade terrena. E antes de responder propriamente a sua pergunta, lembra que era um colegiado de seres, né? Que analisaram essa criação mental e o cara foi tragado. Prabhasna foi tragado, foi sugado pelo campo mental e ele desmaia lá na espiritualidade laboratorial em Perpério e os amigos deles, os irmãos, os amigos dele e os irmãos de família que aconteceu? O que a gente vai fazer? Eles começaram de fora a analisar, não conseguiram fazer nada. O que a gente vai fazer? Mergulhar para ver o que está acontecendo, né? Aí tem um determinado ponto da história da criação que alguns desses seres mergulham para entender o que está acontecendo, né? E no que eles começam a mergulhar, vão surgindo outros seres além de Javé. Mas quando o Javé se reconstitui, imagina um ser desorientado, começou a se organizar, só que, como é uma criação material, a princípio, que a ideia dele era de fazer um universo material como a gente entende, as estrelas, os planetas, essa era a ideia inicial, mas como ele caiu, imagina no trânsito da queda dele, em um átimo de segundo, em um microsegundo, com a supermente dele, gênio que ele é, porque ele é um gênio, ele conseguiu pensar rapidamente e improvisar algo paralelo a esse universo que ele estava criando, que era o universo material, a ideia dele. Então ele criou o que o Jean Valjean chama de universo antimaterial, onde a psique dele, a mente dele, iria ficar. Então ele meio que fez essa divisão na singularidade. Ele se organizou,
Só que um ser em desespero, sozinho, e não tá no paraíso mais, ele vai sentir fome, vai sentir muitas necessidades, né? Ele sentia fome. E assim, é difícil, porque é uma bizarrice, é uma aberração. Aí ele começou a consumir a si próprio, consumir os próprios fragmentos de si, até que em dado momento, milhões de anos, ele falou, pô, eu tenho que construir, tem que ter gente para me ajudar aqui, porque isso aqui vai continuar eternamente desse jeito, eu tô sozinho. Então, como ele é um ser co-criador, ele começou a pegar os seus fragmentos mentais, que ele tá o DNA dele em todos esses fragmentos, e começou meio que a tentar criar outros seres. E se tá com o código dele, são seres clones, são clones dele. Esses caras estavam lá fora, como tudo que é criado nessa criação nossa, seja no universo material, aqui onde a gente está, ou no antimaterial, paralelo ao nosso, tem que ter um corpo átmico, tem que ter a centelha espiritual para animar essa criação que está sendo feita. Então, Sim. alguns seres começaram a mergulhar, algumas fagulhas começaram a mergulhar, e essa dimensão antimaterial começou a ser povoada, só que contaminada pelo DNA de Javé. Aí vai passando as eras, eles vão nascendo milhões, bilhões ou trilhões de seres, e a cada geração que passa, esses seres estão menos contaminados, mas num índice muito pequeno de não contaminação, isso vai diminuindo, só que ainda assim contaminados. Ou seja, o ser que era puro lá no paraíso, seja no terceiro nível, no segundo nível, de seres que vieram para tentar ajudar, eles se viam, ó, desculpa, eu posso ser cancelado, mas imagina uma supermente, um Uhum. espírito que foi elevadíssimo que sei lá, um ramatiza, gosta de ramatiza. E ele vai Uhum. nascer na condição humana, só que ele pega um corpo onde o DNA está todo complicado, cheio de doença, e na hora que ele encarna, esse corpo tem uma degeneração mental, né? Uhum. Degeneração mental. Sim, Por sim. mais que espiritualmente ele seja aquinhoado, ele não vai conseguir expressar isso, É uma né? questão de lógica, né? Uma, É a uma questão questão de de lógica. cognição de lógica, sim. Então, esses seres, por mais que eles fossem o que são, quando eles se investiram do DNA de Javé na criação de Javé, eles não conseguiam fazer muita coisa, porque É. é uma espécie de podridão, né? De caos. Então, foi diminuindo essa cota de contaminação E eles tinham que ancestral. reaprender a desaprender primeiro, né? O modus operandi que eles tinham, para reaprender uma nova realidade e como novos elementos químicos compostos, né, dessa Uhum. realidade, para aí então começar a gerar a partir do zero, vamos dizer assim, né? Ou do que passou a existir. Exato. E aí são seres clone, ou seja, clones de Javé, quase em tudo parecido com ele, mas aí teve um cara que mergulhou esse ser lá na espiritualidade superior, Jean Vaillant, dá um nome a ele, Savina, Savna, Savna. Esse cara Uhum, mergulha e por algum motivo, pode ser uma interferência superior, ele meio, mesmo sendo um clone, ou seja, quase um robô, né, devido ao DNA, eles repetiam tudo aquilo que Javé fazia. Então foram nascendo, só que eles repetindo todo o padrão de Javé. Esse ser teve um estalo e Javé não parava de criar para tentar achar uma possibilidade de cessar o seu sofrimento. Esse cara deu uma pancada vibratória em Javé. E nessa pancada que Javé sofreu, como se fosse o cara dar uma pulsação mental, eu mando energia para alguém, né? Para com isso, atingiu Javé. E Javé falou: o que aconteceu? Algo diferente aconteceu. E nisso, nessa pancada, ele para de criar de maneira intempestiva, né? Aí que é uma outra era. Esse ser dá uma pancada, o Javé, o que aconteceu? Só que ele vai e devolve a pancada. No que ele devolve o golpe, esse ser clone, a pancada foi tão forte que imagina a entidade co-criadora. Ele perdeu o corpo, esse ser que deu a pancada primeiro e depois recebeu de volta de Javé, ele perde seu corpo, esse primeiro corpo, clone de Javé, e é constituído um novo corpo para ele. Esse ser ficou conhecido na mitologia indiana, hindu, como Shiva, né?
como Shiva, que seria o deus da destruição, né? No sentido de cessar ciclos. Então tem a ver, esse ser deu a pancada, tem que parar com isso que está acontecendo, para que outra coisa possa ocorrer, né? Algo novo possa surgir. E depois vão mergulhando outros seres, mas eu fiz esse pequeno preâmbulo para chegar na pergunta que você fez, né? Que desembocou na nossa humanidade. Tudo Sim. isso que eu disse se deu no universo antimaterial. Uhum. Mas, paralelo a isso, como a ideia central de Prabhajna, lá no paraíso, na espiritualidade laboratorial, era de um universo material, imagina que a singularidade foi criada, e ele fez um universo paralelo, só que abaixo disso estava ocorrendo as movimentações para a criação do universo material. Aí aquelas explosões de elementos químicos, né, as nebulosas, até chegar no que a gente conhece como as estrelas, que foram se organizando em planetas, com seus satélites, tudo isso que a astrofísica conta mais ou menos para a gente, foram passando milhares de anos até que chegasse na Terra, a Terra fosse nascida, né? A Terra se originou dessa criação. Tem mais ou menos 4,7, 4,8 bilhões de anos a Terra. Ou Uhum. seja, se a criação a gente pegando com base no que a ciência conta para a gente, tem em tese aí aproximadamente 13,7, 13,8 bilhões de anos, Uhum. a Terra é bem recente, né? Sim, sim. 4,8 bilhões, né? Sim. Por volta de quando o universo já existia há cerca de 9 bilhões de anos. Ou seja, nós Uhum. somos nenéns, nosso planeta é neném. E muito tempo depois que veio ser criada a espécie humana. A espécie humana nasceu recentemente, né? Pô, como a gente entende os hominídeos, 40 mil anos, 50 mil anos, Uhum. com racionalidade, que eu falo, né? Sim, Começou a ter sim, sim. racionalidade. Sim. E não só os seres humanos, mas todo o universo material trouxe essa genética de Javé, né? Trouxe essa genética de Javé. E como a gente nós somos a civilização, a raça mais nova no universo, dentro dessa perspectiva, Uhum. no nosso código de DNA, no nosso genoma, todo esse caos existe, só que de uma Uhum. maneira amortizada, né? De uma Uhum. maneira amortizada. Se a gente for pegar os estudos, que eu não sei muito, mas do DNA lixo, nesse DNA lixo tá toda essa história, né? Talvez lá na frente a Uhum. ciência consiga decodificar isso, tá Uhum. toda essa história. Porém, como que a gente observa daqui da nossa realidade, da nossa natureza, nossa realidade material dentro do nosso planeta Terra, essa loucura que eu contei aqui, como que eu posso traçar um paralelo para entender que o caos teve origem e hoje a gente está aqui e de uma maneira romântica a gente fala, caramba, a natureza é uma obra de Deus, né? Aí a gente se refere ao Deus incognoscível, que tudo funciona maravilhosamente bem, tudo é É. uma graça, é uma beleza. Eu acho também, em muitos momentos, que tem a sua beleza, essa natureza que a gente vive, tem muita Sim. coisa bela, bonita. Só que quando a gente vai penetrando de um modo assim, lúcido, consciente, equânime, com retidão e talvez um olhar mais adulto, Sim. vai ver que o funcionamento da natureza é meio louco. A É. começar pelos próprios vegetais. Sim. Quando a gente coloca a sementinha lá, a semente vai se alimentar dos elementos da terra, ou seja, Uhum. ela come, Sim. ela tem que se apropriar de outros seres, né, de Sim. outros seres, que são seres inconscientes, como a gente entende, para que ela possa ter uma vida. O animal do mesmo jeito, né? O leão vai lá e come a zebra, né? O Uhum. lobo vai lá, o lobo-guará aqui no Goiás, vai lá e vai comer as galinhas, vai comer, né, É. umas aves. Ou seja, Sim. a nossa realidade material parece que é uma extensão desse caos que ocorreu no início do universo antimaterial, porque Uhum. isso está no nosso DNA. Como a gente é ser humano, a gente tem a racionalidade que nós temos hoje, a gente controla esses impulsos, mas a natureza por si não controla, né? Tenho fome, eu tenho que comer. E é Uhum. para ontem. O que que eu tenho que Sim. fazer? Tem que matar. Então vou É. matar.
Só que o Consumir animal não alguém ou pensa. algo. Exatamente, só que o animal não pensa, ele só faz, né? É. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente fala, caramba, como que primeiro questionamento, esse ser que é amoroso, que é perfeito, que é benevolente, que é gentil, que é isso, que é aquilo, que é as mil maravilhas, cria, supostamente, né, fazendo essa confusão de Deus para o Criador, algo que para um ser existir no mundo material, ele tem que se alimentar de outro. Ele tem que tirar uma vida para que ele possa existir. Né? Ele não tem que fazer isso uma vez na vida. Ele tem que fazer Uhum. isso todos os dias, a Sim. todo momento. E para fechar, para você comentar, É. dentro do nosso corpo é isso que está acontecendo. Um monte Sim. de células para elas estarem saudáveis, bactérias, todo esse multiverso que existe aqui, Isso. nas nossas micropartes, Micro. eles estão se alimentando aqui, ó, né? Sim. Vai lá no nosso intestino para ver como que se dá essa interação, né? Então, dentro da gente já tem essa fome, esse desejo de se manter vivo, que é esse instinto, essa pulsão de vida que faz com que, desde as células a nós próprios, as células nos constituem o nosso corpo, e o nosso corpo precisa se alimentar. Uhum. É, Enfim, é muito espetacular, né, Nival, tudo isso, essa linha de raciocínio nos explica, é como se fosse a junção, né, desse elo perdido, dessa, de onde viemos, como viemos, para quê, de qual forma, né, essa humanidade se criou, e toda essa estrutura. Mas aí a gente trazendo, então, Javé, este ser hoje enlouquecido, perdido, que conseguiu achar um ponto de equilíbrio para esta realidade criada, né? Por ele mesmo, né? Para a Bágina, e aí agora experienciada por este ser, essa personalidade, uma personalidade para a Bágina criada, né? Nesse roteiro, né? Ele continua se alimentando, né? Então nós vemos a dicotomia, as polaridades, nessa realidade nossa, do bem e do mal, onde nós vemos tragédias, e você fala, não é possível que isso esteja acontecendo. E aí eu queria a sua avaliação nesse seguinte ponto. O Javé, ele se alimenta tanto, já que nós vivemos nesse caos, da tragédia mais absurda, e aí poderíamos, né, de tudo que vem à nossa mente, de crimes hediondos, até, e aí trazendo as religiões também nesse contexto, até de algo bom, de um gesto bom, de que traz coisas que envolve o amor, que envolve um bom sentimento, ele se alimentaria disso também, de tudo isso, na sua opinião? sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu esqueci de comentar, para completar a resposta à sua pergunta anterior, o ser humano guarda tudo isso, e o ser humano, dentro dessa perspectiva, ele seria, Richard, o escoador dessa sujeira e o reciclador dessa sujeira, né? Uhum, Porque esses seres, o Javé e vários outros seres que se viram existindo dentro dessa criação, como eu disse, devido ao DNA complicado, degenerado dele, eles não conseguem fazer muita coisa, ou para não dizer nada, além daquilo de quando eles mergulharam lá no início da criação. Porque esses seres, eles vivem bilhões de anos. E algumas gerações vivem milhões de anos, né, que foi passando o tempo. Muitos sim, existem até hoje, o próprio Javé existe até hoje, né? Ou seja, eles não conseguem fazer muita coisa para além disso. Então, outros seres foram mergulhando e eles pensaram, pô, tem que existir alguma forma de alguma espécie entender o que está acontecendo para ajudar nós que estamos aqui, porque a gente não consegue mudar, porque eles não morriam. O nosso corpo é uhum, quase, né, milhões de anos, bilhões de anos, muito tempo se passou e nada acontece. Aí até que redundou na espécie humana, mas passaram por várias espécies em outros planetas, etc e tal. Redundou aqui. E tudo, eu não disse lá, quando a gente estava falando da espiritualidade superior, de uma uhum, condição muito importante, da proposta da criação mental de Prabhajna. A uhum, proposta dele era de uma criação holográfica de dependência. uhum, Dependência aqui
é quando a singularidade vai estar vinculada totalmente, de maneira incondicional, à mente que a gerou. Uhum. Ela está dependente. Eu Sim. disse independente ou dependente? É dependente. Dependente, dependente. Dependente. Ou seja, tudo que foi criado dentro dessa singularidade vai repercutir no seu criador, e tudo que a mente criadora fizer movimentar por si mesma irá repercutir na singularidade. Então, essa criação, o nosso universo, tanto material como o antimaterial, ele tem essa condição diferente de dependência para com o criador. Histórias outras contam que existem universos que não têm essa dependência. Ou seja, um ser cria e lá as coisas acontecem de maneira independente, não vai reverberar naquele ente que criou. As coisas vão Uhum. acontecer Sim, e não sim. vai ter essa reverberação. Como é dependente, todas as vibrações, todas as energias, todos os sentimentos, todas as intenções do universo antimaterial, bem como do material, chega na mente do ente que criou isso. Ou seja, Uhum. respondendo agora diretamente a sua pergunta, tudo que acontece é reverberado imediatamente em Javé, nesse Uhum. ser reconstruído aqui dentro da sua própria criação. Seja as maiores atrocidades, as maiores aberrações, Uhum. bizarrices, crimes, ou seja, aquilo de mais amoroso que possa existir, de mais Uhum. elegante, de mais gentil, de mais belo, vai chegar nele também. Uhum. E a gente entende que para corrigir isso, como que existiu até o momento e ainda persiste, é o caos, são as Uhum. atrocidades, é o terror, é o desespero, e isso não ajudou em nada, porque essa é a condição dele ainda. Apesar de que o Jean Wayland comenta que a condição dele atual está meio que hibernada, meio que hibernada. Então a atuação dele não está atuando mais como ele atuava na época dos hebreus, que Não ele se está tão apresentou. consciente ainda, ele não está Isso, tão consciente. Mas isso. assim, Nival, vamos lá. É, se a gente pegar um corpo vegetativo, fazendo uma analogia, o corpo físico, né? Ele está se alimentando ainda. Ele não está morto, né? Está ainda Uhum. se alimentando de alimentos físicos, fluidos. Seu corpo está trabalhando. Seu cérebro não teve morte cerebral. Só está nesse estado, então, como eu disse, não tem mais a atividade, o livre pensamento, mas pode ser estimulado externamente. Fazendo só uma analogia aqui. Nós vivemos numa programação contínua, também pelo Javé, por esse DNA. Mas, como é dito, a partir de nós, e aí já trazendo um outro tópico aqui para a gente introduzir nessa conversa, Cristo, com, com a segunda parte do Evangelho, né? Pós o olho por olho, dente por dente, a gente começa a ter um olhar para o amor, de dar a outra face, para que esse DNA seja modificado. Então, eu quero ser otimista aqui, Anival. Eu sei que algumas previsões não são. Mas se esse corpo ele está nesse momento inerte, não seria mais fácil desse amor, desta nova proposta, então, clara, lógica do amor, interferir e envolver esse corpo que ele já não está como já esteve, com clareza, agindo de uma maneira livre, com essa Certo. proposta então de Cristo, e nós tendo esse novo modelo, nós não poderíamos então investir mais nisso e aí mudaria toda essa estrutura de Javé? Em tese, sim, Richard. Em tese, sim. E essa perspectiva sua faz total sentido. Ela é coerente dentro do que eu falei até o momento. Porém, entra aqui os poréns, né? Mas, Porque esse porém, assunto como o assunto é muito vasto, aí com derruba o certeza, otimismo, hein?
E com certeza eu devo pedir desculpas a quem está nos escutando, porque existirão muitos furos aqui nas minhas falas. Eu sou só um estudante, a pessoa que está tentando entender isso. Eu não tenho categoria, né, para falar muito bem sobre isso, mas estamos aqui Não, tentando. está sendo está sendo ótimo e claro, Aníbal. Porque lembra quando ele começou a tirar partes de si mesmo, ele criou os clones de muitas gerações de Uhum, clones. E esses clones e vários outros seres tinham ordens a serem cumpridas, ordens uhum, advindas de Javé. E como eu te falei que esses caras, eles não morrem ou leva-se muito tempo para eles morrerem, uhum, por mais, e simplificando aqui, por mais que Javé esteja hibernado, uhum. existem hostes inúmeras que ainda eles são muito fiéis, entendeu? Eles são muito Sim, fiéis ao criador deles. sim. Então, tem muitas hostes que querem fazer de tudo para fazer cumprir o que Javé ordenou lá atrás. Porque Hum, como ele estava desesperado, ele pensou em algumas possibilidades para resolver o drama dele. uhum, E as possibilidades dele, hoje, aqui a gente como humano encarnado, a gente entende que nunca ia dar certo, nunca vai dar certo. Mas foi entendi. como na época ele entendia. Porque, pô, eu sou o criador. Eu criei isso aqui, eu caí aqui, então eu sei o que deve ser feito. Só que ele estava imbuído de todas aquelas emoções e sentimentos. Imagina quando alguém xinga a gente, ou leva uma trancada, uma fechada no Uhum, trânsito, alguém agride a gente de alguma forma, o sangue sobe. sim. E se a gente fizer algumas coisas com base nessa pulsação agressiva que a gente só faz merda. E como ele estava nessa condição, tudo o que ele pensou foi muita merda que ele pensou. E uma das Uhum, coisas que ainda persiste na nossa humanidade, que é uma repercussão das ordens de Javé, é como ele é o criador, ele sabe o que deve ser feito. Então vocês têm que me obedecer. Então a gente viu entendi. isso lá nos Hebreus. Esse ser se apresentou, dizendo que era o criador, aquela história toda que a gente conhece, e que aquela nação deveria obedecê-lo. E teria que seguir certinho o que ele estava dizendo, não poderia desviar uma vírgula, e ele faz um pacto, né? Ou seja, ele sela acordos, ele faz contratos com os seres humanos encarnados e também desses seres do universo antimaterial que ele já tinha feito esses acordos mentais, porque é só no âmbito da ordem e eles repetem, porque eles não têm discernimento, não têm lucidez, nada do tipo que caracteriza o ser humano. Então, algumas formas de atuar dele era com base nisso, na submissão, na disciplina baseada na submissão, não se pode questionar a devoção, ou seja, uma religião impositiva, um culto impositivo. Por mais que ele esteja adormecido, em estado vegetativo hoje, algumas dessas ordens para esses seres, eles vão fazer de tudo para executar isso. Porém, segundo Jalvailã, existem algumas classes de seres que meio como passaram-se mais de 13 bilhões de anos, 13,8 bilhões de anos, alguns desses seres parece que começaram a ter um estalo aí, a coisa não está funcionando, tem que haver um outro modo, porque a gente vem tentando aqui até esse momento desse jeito e não melhorou nada. A coisa parece que só piora. Então, talvez nesse sentido, a gente possa ter um pensamento otimista de que algo possa modificar. Talvez um Só que reset? é, só que como a gente vive muito pouco e a gente quer as coisas para ontem, né? É, Imagina um corpo humano hoje vive em média 80 é, anos. isso. Essa melhora que a gente deseja e que a gente espera que isso ocorra, vai demorar alguns. Mas a mudança interna, de dentro para fora, né? Para que a partir do que já existe, e esse corpo que a gente deu, que eu dei o exemplo, sendo Javé que está hibernando, começa a modificar, e no despertamento dele, ele vislumbre algo diferente daquilo que já vinha Exatamente. como modus operandi. Teria que ser a partir de nós, mas a gente sabe que a evolução ela tem o seu tempo também, né? Ela não tem pressa, mas tem as suas fases, seus ciclos.
no seu entendimento, dentro do que você estuda, das obras também da revelação cósmica, e também trazendo os tópicos das obras do médium Robson Pinheiro, de Ângelo Inácio, como no livro Abduzidos, né, em que Jesus veio trazer uma outra proposta e tem ali diálogos muito legais, né, importantes com o próprio Enoque, com Miguel e outros seres, Elias. Você acha que há ainda esta possibilidade dessa mudança ou algo mais drástico teria que ser implementado? Mas existe como opção, mas nesse momento teria que já ser implementado ou teríamos ainda mais possibilidades para essa mudança de conceitos paulatinamente, com calma? O que você acha? Cara, sendo sincero, eu acho que a mudança do ser humano, ela já deveria ter ocorrido há muito tempo, né? Porque a gente teve grandes exemplos de seres grandiosos que se fizeram humanos aqui, deixaram exemplos assim espetaculares, dentre eles Jesus, um Buda, um Sócrates, um Gandhi e vários outros, né, que a gente pode buscar aí nas várias tradições, porque o ser humano, como eu disse, ele é quem vai reciclar isso. Se a gente tivesse levado isso a sério, que esse pessoal que veio aqui e fez das suas próprias vidas o exemplo, eu tenho certeza que a coisa estaria diferente. Eu não sei se estaria como a gente acha que as coisas deveriam funcionar. Sem Uhum, agressão, sem um ter que comer o outro, né? Sem nenhum tipo de violência, com base na parceria, na irmandade, na benevolência, enfim. Eu acho que a gente estaria vários passos à frente rumo a isso. Rumo a isso. uhum, Mas como você lembrou, a natureza, ela não dá saltos, né? A uhum, mudança, ela é assim, lenta, quase parando. Claro que uhum, existem alguns choques de realidade, alguns estresses de nível extremo que ocorrem, que a mudança, aos nossos olhos, parece que ela foi acelerada. Mas eu acho que não é bem assim. É porque como houve algo que a gente consegue enxergar como sendo algo extremo, a nossa interpretação é que a mudança ocorreu de uma maneira repentina, mas não é isso. uhum, Se a gente for analisar os processos, até químicos, ocorre uma explosão, sei lá, de uma bomba. Se a gente for olhar lá entendendo como que é o funcionamento das moléculas, a gente vai ver que teve todo um encadeamento contínuo, passo a passo, que claro. redundou, né, naquela explosão repentina, mas isso não foi repentino. Então, eu penso que isso não tem como ser rápido. Por quê? Porque o ser humano, dentro dessa perspectiva que o Jean Valjean traz, dentro do que o Robson Pinheiro também traz na sua obra, ele deve agir de uma maneira diferente que até então ele agiu, de livre e espontânea vontade, né? Uhum, Ele deve fazer isso porque ele entende que isso é o que deve ser feito, de uma maneira desimpedida. Fazendo um paralelo com as obras de Robson Pinheiro, a gente pega lá os dragões, os espectros, os magos negros, várias classes de seres que já foram humanos, alguns foram humanos aqui no nosso planeta e alguns em outras condições planetárias. Só que esses seres, talvez eles tenham se desumanizado, né? Eles tenham se desumanizado. Pelas narrativas que a gente tem contato, eles não têm comportamentos humanos no sentido da dignidade, que eu quero dizer, né? uhum, Eles querem a submissão, eles querem o poder pelo poder, eles querem sim, seguidores, eles querem seres obedientes. Então a sim, gente entende que isso é repercussão ainda do DNA de Javé. sim. E a proposta de Jesus, que o trabalho de Robson Pinheiro tem esse viés, abordando os exemplos de Jesus, tendo ele como base, Jesus já é o contrário, pô, né? Uhum, Jesus convida. Se uhum, você tomou, né, você foi agredido em uma face, dê a outra. Não no sentido que você tem que ficar apanhando, mas que você não vai fazer, devolver, se vingar da mesma maneira. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Você deve suportar certas condições e você deve dignificar isso que está acontecendo com você. Você não vai devolver
o tapa com o murro. Eu sei que isso é muito difícil a gente fazer, mas a proposta de Jesus é uma proposta de convite à autonomia, nesse sentido, não é porque Jesus está falando, vá e faça por você mesmo. O próprio Buda, não acredite no que eu estou dizendo, ele falava, medite, experimente por você mesmo, tenha as experiências por você mesmo, não acredite no que eu estou falando. Ou seja, é um trabalho que a gente pode chamar de iluminação, de emancipação espiritual, de liberdade espiritual, de autonomia consciencial. Então, eu entendo, Richard, que é mais nesse viés, cara. Então, por isso que, ao mesmo tempo, eu tenho um olhar não otimista da coisa, no sentido de que isso não é rápido. Não, não é rápido. Eu queria que fosse rápido, cara, porque a gente só vive desgraça. A gente está na condição humana, a gente olha para todos os lados, cara. É difícil. Se a gente não tiver um alicerçamento em si mesmo, ou seja, um alicerce de devoção, né? Quem tem fé, quem ora, quem acredita em algo a mais, ao seu modo, se não tiver isso, cara, é difícil da gente existir aqui. Ou porque a gente sucumbe mentalmente, emocionalmente, ou porque a gente vai entrar na corrupção. A gente vai ser corrompido pelo sistema, né? Nesse olhar, eu sou otimista, mas ao mesmo tempo eu sei que isso vai demorar pra caramba. E segundo o que dizem aí, dentro do trabalho do Jean Boylan, é que talvez não tenha outra forma a não ser isso. Fazer a reciclagem universal. É. Porque essa criação, por mais caótica que seja, ela tem que ser finalizada, porque Javé não finalizou, porque teve esse acidente, e para ela ser finalizada, as coisas devem estar funcionando bem, tudo deve estar equilibrado, como ele tinha pensado lá atrás. Há um entrelaçamento, né, entre esse ser criador e a sua criatura, as suas criaturas, né? E os destinos de ambos precisam ser equalizados e o destino ele não tá determinado, né? Mas vai de acordo então com o dia a dia, com o movimento que a gente faz para que reverbere e as políticas diferentes, né? Que nós falaremos em outro capítulo sobre a política de Cristo e trazendo também Sofia, outro olhar, né? Se a gente traz esse DNA bélico, esse DNA vingativo no Velho Testamento e a nova proposta da boa nova no Novo Testamento, e depois, em consequência, a terceira revelação, se a gente colocar num conceito espírita ou do espiritismo, né, como consolador, e a explicação, quando vem os espíritos se juntando para esta boa nova, para que se modifique esse destino, tanto desta humanidade quanto do seu Criador, que é Javé. Como você falou, a gente tem pressa, teríamos pressa para que o bem, né, prevalecesse, para que as coisas boas fossem contínuas, né? Tivesse, fosse mais de coisas boas e menos, então, dessas tragédias que a gente vê, mas é ao contrário. Pequenos momentos bons, né, o de bondade até nossa mesmo, mas o conflito estando, perdurando, né, nos nossos dias por mais tempo. Eu acho que foi maravilhoso, Anival, e a gente vai precisar ver e rever esse, né, esse diálogo nosso, esse podcast aí, vamos, digamos assim, essa live, porque é para a gente refletir no micro e no macro, né? Essa é a nossa ideia. Então, para que tenha uma redenção daquilo que a gente almeja, tem que ter em nós mesmos, primeiramente, né, Nival? É a base, cara. É a base. Nosso amigo Robson Pinheiro gosta de usar muito o termo coerência, né? Sermos coerentes com aquilo que a gente prega, que a gente defende, naturalmente, de como a gente age no mundo. Então, isso é fundamental, essa coerência com os princípios que a gente elegeu, com esses valores, com a fé que a gente tem, a gente expressar isso no nosso comportamento, na nossa conduta diária. Sem Uhum. isso, é impossível a reciclagem universal, a redenção desse ser, de Javé, e a emancipação do próprio ser humano, de sair dessa condição, né? Nival, você falou putz, tantos insights, né, cara? Porque a gente costuma odiar o nosso inimigo, né?
E se formos colocar numa posição de Cristo, ele não odeia Javé, muito pelo contrário, ele ama. Então é o Sem que dúvida. teríamos que fazer, né? É o que teríamos que propor em nós para amar esse ser, para emanar até ele e essa energia para que o envolva, mesmo a gente achando que disso, né, Nival? A partir dessa pequena fração, né? Exatamente. Jesus mesmo, né? A gente entendendo que ele veio como Messias que o Antigo Testamento promulgava que existiria, ele veio para seguir uma agenda, segundo esses estudos, de Javé, só que quando ele encarna, ele não faz aquilo que estava, né? No sentido de tomar o poder, de subjugar, de fazer com que os hebreus, depois veio a ser conhecido como povo judeu, fosse o maior império, né? Se expandisse pelo mundo inteiro. O convite dele foi o contrário, né? Uhum, Ele, em alguns momentos do seu ministério público, do seu trabalho, ele teve alguns momentos muito difíceis, tanto que lá na sua crucificação, ele tem aquela fala que é muito enigmática, né? Que eu penso nisso até hoje. Pai, por que me abandonastes, né? Porque uhum, parece que em vários momentos ele confundia esse Pai amantíssimo, o Deus incognoscível, ele sabia da existência desse ser, só que em muitos momentos o ser que tinha contato com ele, que enviou ele, em tese, era o Javé, não era o incognoscível, né? Então, por uhum, vezes, parece que ele se via confundido nisso, por isso dessa fala, por que me abandonaste? Por que você está fazendo isso comigo, né? Eu vim aqui para cumprir a sua missão, vim aqui com a proposta de amor, de gentileza, né, de fraternidade, sem disputa, e isso ainda está acontecendo comigo. Então, o próprio Jesus, ele deu o seu exemplo, cara. O seu exemplo contradisse, né, o modus operandi que vinha sendo soberano até aquele momento e deixou para nós esse legado maravilhoso, né? Esse legado maravilhoso. é espetacular. É nisso que a gente precisa se basear e os conflitos internos e externos, ele tendo pitadas, né? Pitadas desse amor para que também criemos trégua, trégua interna, trégua com os próprios inimigos e podendo, nesse período de reflexão, dar tempo de nos modificar, de olhar diferente. Enival, maravilhoso tudo isso. Já está previsto próximo, junto com a nossa querida Karim e outros amigos, né, do grupo Os Kamikazes, para a gente falar da política de Cristo e mais atualizações. Você que tem também proximidade, né, também, não só as obras, mas com o próprio Rogério Janval, atualizar, trazer informações, né? Você falou que ele está hibernando, mas algo a mais também, e aquilo que você vem fazendo no seu dia a dia também, tudo isso a gente vai trazer aqui, além das obras, além da nossa própria experiência, as atualizações. Considerações finais aí, Nival. Bom, primeiro agradecer, foi um bate-papo muito gostoso, né, Richard? Sim, Sempre é bom estar com você e com os sim, demais amigos que têm construído conosco juntos esse trabalho. Primeiro, agradecer. Segundo, pedir desculpas, porque é um tema difícil, é, que às vezes fere a sensibilidade de alguém, né? Porque a gente fala sim, de Deus, a gente tenta trazer novas perspectivas acerca da espiritualidade. Então, peço desculpas, porque de fato é um tema sensível, mas eu penso que é preciso, é necessário nós falarmos sobre essas coisas. Outra desculpa é que com certeza eu cometi muitos equívocos, como eu disse, eu não manjo, eu tento, estou estudando, eu sou um curioso, então pedir desculpas que eu posso ter me equivocado em alguma informação, é isso. E eu me coloco à disposição para a gente estar sempre juntos em vários temas, né? Aquilo que eu consegui abordar, a gente conseguir fazer reflexões juntos, daquilo que você propôs, que nós propomos juntos. E fechando mesmo, tudo isso que a gente conversou, cara, fraternidade, a gente não ter essa coisa
bem e mal no sentido bem simplório dos termos, isso não existe. É um trabalho de irmandade que a gente tem que conseguir construir, respeitando as diferenças, respeitando os tempos de cada individualidade, de cada ser humano, mas primando, tentando relembrar que o que motiva a gente é esse trabalho de amor, e talvez amor, o que que é amor? É difícil a gente entender esse conceito, mas de É, coerência, né? Coerência, pô. Eu estou no trabalho de espiritualidade, eu estou no trabalho de expansão de consciência, tentar ser coerente o máximo possível e ser digno. Eu acho que coerência e dignidade são dois fundamentos que eu abracei para mim, que pautam a minha conduta, que eu tento sempre estar em alinhamento com esses dois princípios, coerência e dignidade. maravilhoso, Enival, gratidão. Pessoal, por vocês também poderem nos acompanhar, pedimos também para que vocês se inscrevam, compartilhem esse conteúdo, comentem, para que a gente saiba também, tem esse retorno aí desse feedback que vocês estão achando e as opiniões de vocês, para a gente construir também e continuar aí nessa proposta de expansão. Grande abraço, até mais. Até mais.